24 de julho de 1952. Uma fazenda perto de Nova Ponte, no interior de Minas Gerais. Um lavrador de rosto marcado, conhecido na região como José Goiano, é reconhecido por um visitante. E a notícia que sai daquela porteira vai parar o Brasil inteiro, porque aquele homem estava oficialmente morto há 15 anos. 2 homens tinham sido presos, torturados e condenados pelo assassinato dele. Um deles já tinha morrido na miséria, sem nunca saber que a vítima do seu crime estava viva, plantando arroz a 100 quilômetros dali. Este é o caso dos irmãos Naves, 2 inocentes, um crime que nunca existiu e o erro judiciário mais famoso da história do Brasil. Uma história com tortura de Estado, um júri que teve coragem 2 vezes, um tribunal que preferiu agradar a ditadura e uma reviravolta que parece roteiro de cinema. Aliás, virou. Essa história deu origem a um filme premiado. Fica até o fim, porque cada detalhe do que você vai ouvir é documentado. E se você gosta de histórias reais que parecem mentira, se inscreve. Toda semana tem uma nova. Nosso cenário é Araguari, no Triângulo Mineiro. Nos anos 30, a cidade era um entroncamento ferroviário movimentado, porta de entrada para Goiás, cheia de armazéns de cereais. É ali que vivem Joaquim e Sebastião Naves, comerciantes de arroz, casados, pais de família, sem nenhuma passagem pela polícia. Gente comum, num Brasil que estava prestes a mergulhar na escuridão. Porque 1937 não era um ano qualquer. Naquele novembro, Getúlio Vargas fechava o Congresso e instaurava o Estado Novo, uma ditadura em que a polícia podia quase tudo e o cidadão quase nada. A nova Constituição permitia até que um tribunal revertesse a decisão de um júri popular. Guarda essa informação. Ela vai destruir a vida de 2 inocentes. O golpe aconteceu no dia 10 de novembro. O desaparecimento que move essa história, 19 dias depois. Os irmãos tinham um sócio, o primo, Benedito Pereira Caetano. E Benedito estava afundado. Tinha comprado arroz apostando na alta do preço. E o preço despencou. As dívidas passavam de 136 contos de réis. Na madrugada de 29 para 30 de novembro de 1937, Benedito simplesmente desapareceu de Araguari e, junto com ele, sumiu uma fortuna. 90 contos de réis. Em valores de hoje, algo em torno de 270 mil reais, e parte desse dinheiro era dos próprios Naves, sócios de Benedito. Ou seja, os irmãos foram as primeiras vítimas do sumiço. Mas para o novo delegado da cidade, um tenente recém-chegado da capital, eles seriam os assassinos perfeitos. O tenente Francisco Vieira dos Santos assumiu o caso com uma certeza pronta. Ninguém foge. Alguém morreu. Na tese dele, Joaquim e Sebastião mataram o primo para ficar com os 90 contos. Só faltava um detalhe. Não havia corpo. Não havia arma. Não havia testemunha. Não havia nada. E quando não existia prova, a polícia do Estado Novo fabricava uma. Os irmãos foram presos e jogados em celas subterrâneas. Apanharam durante meses. Foram amarrados em árvores cobertos de mel, deixados para as abelhas e as formigas. As esposas foram presas, os filhos ameaçados. E Dona Ana Rosa, a mãe deles, com mais de 70 anos, também foi presa e torturada. Até que os 2 assinaram o que a polícia mandou, a confissão de um assassinato que nunca aconteceu. Sob tortura, Sebastião chegou a indicar onde estaria o corpo. Cavaram. Não havia nada. Em 1938, o caso foi a júri em Araguari. E aqui essa história ganha os primeiros heróis, 7 cidadãos comuns. As testemunhas contaram as torturas. O júri olhou para aquilo tudo e votou 6-1 pela absolvição. O promotor recorreu. Veio um segundo julgamento com um novo júri. Resultado: 6-1. De novo. 2 vezes, a cidade olhou para os irmãos Naves e disse: inocentes.
Mas o Brasil vivia o Estado Novo, e a Constituição da ditadura permitia o impensável. O Tribunal da Relação de Minas Gerais, sem ouvir uma única testemunha, reverteu os 2 júris e condenou os irmãos a 25 anos e meio de prisão. Mais tarde, a pena caiu para 16 anos. Detalhe: pelo crime de matar um homem, cujo corpo nunca existiu. Joaquim e Sebastião cumpriram 8 anos e 3 meses de prisão. Saíram em liberdade condicional em agosto de 1946, arruinados, doentes e marcados para sempre como assassinos numa cidade pequena. Joaquim nunca se recuperou das torturas. Morreu em agosto de 1948, aos 41 anos, num asilo como indigente. Ele morreu condenado por matar um homem que estava vivo. E o tempo passou. A vida seguiu. O caso virou lembrança amarga, até que, em 24 de julho de 1952, 15 anos depois do crime, um visitante reconheceu um lavrador numa fazenda em Nova Ponte, a cerca de 100 quilômetros de Araguari. Um homem que se apresentava como José Goiano, mas cujo nome verdadeiro era Benedito Pereira Caetano, vivo, inteiro, escondido na fazenda do próprio pai. Benedito contou que fugiu naquela madrugada de 1937, esmagado pelas dívidas, disse ter sido assaltado no caminho e que ficou com vergonha de voltar. Pegou um trem para Goiás e recomeçou a vida com um nome falso. Enquanto isso, os primos apodreciam na cadeia pelo assassinato dele. A vítima do caso mais famoso de Minas Gerais nunca tinha deixado de existir. Em 1953, a revisão criminal, enfim, declarou os irmãos inocentes. E o advogado João Alame Filho, que defendeu os Naves por décadas, levou o próprio Estado ao tribunal. Em 1960, veio a sentença histórica. O Estado de Minas Gerais foi condenado a pagar à família a maior indenização por erro judiciário que o Brasil já tinha visto. Sebastião ainda viveu para ver a vitória. Morreu em 1964. O tenente Francisco Vieira nunca respondeu por nada. Morreu em 1948, no mesmo ano que Joaquim. O caso dos irmãos Naves virou filme em 1967 e até hoje é a primeira aula sobre erro judiciário nas faculdades de direito do país. Porque ele mostra o que acontece quando a justiça tem pressa, quando a polícia tortura e quando um tribunal vale mais do que 7 jurados. 2 vezes pessoas comuns acertaram. Uma vez, o Estado errou e destruiu uma família inteira. No próximo episódio, a empresa que recusou comprar a Netflix por $50 milhões e fechou as portas. Se inscreve e ativa o sino. Até a próxima história improvável.